Inicia a gravação, aham. Começou. Registrado. Fica tudo registrado. É isso aí. Então, semana passada a gente falou sobre Sobre oração, né? Sobre oração, né? Olha só, eu que trouxe, eu não me lembro mais. E a André me pediu para colocar os pontos, né? Acabou, André, que eu ainda não coloquei, mas eu vou fazer. Então, Olá. Nem estou lembrando direito. Você conhecia ele? Conhecia ele, né? Fala aí, meu primo. Fala aí. Beleza? Então, o Renato Pode sentar aqui? Não, pode sentar aí. É que a gente está meio por aqui, ó. A Cíntia não está aparecendo, Renato. Boa noite, meu povo. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Não estou vendo você, Matheus. A mãozinha. Aí. Aí a gente começou, né, esse trabalho de seguir o exemplo da Igreja de Pentecostes. E aí a gente fez, né, toda o corpo, né? Como é que a Igreja de Pentecostes, quais eram as características da igreja, e a gente trabalhou isso. E aí depois, semana passada, a gente já falou sobre a questão da oração. O que a gente está fazendo? A gente está pegando toda a estrutura para a gente ir praticando. Então, semana passada, a gente já foi explicando que esse momento de oração, né, que não é pedido, que é, na verdade, uma contemplação. Na verdade, é um momento em que você vai se conectar. E aí a gente precisa tirar um tempo para isso. Tá? Eu tenho visto a Firai fazendo o movimento dela de conexão, e eu acho, tá, sabe, mexeu muito comigo isso, porque a gente não tem muito essa consciência, né? Ela saiu, ela foi para um lugar onde ela viu pessoas fazendo isso, né, todos os dias, e isso vai contaminando a gente. Então, isso de novo veio dar uma sacudida em mim, né? E no sentido da gente realmente tirar. A gente, inclusive, colocou eu não sei se eu coloquei no grupo, aquela música de Jesus, do Asaf Borges. Não. Que ele fica como se fosse um mantra, né? Não coloquei. Acho que não foi postado. Não. Tá, vou colocar. Então, e aí, para a gente poder fazer esse movimento, porque se nós todos estivermos fazendo esse movimento, mesmo que a gente esteja um pouquinho distante, mas a gente vai sentir. Estamos conectados, estamos juntos aqui. Então, se a gente faz esse movimento, eu tenho feito, eu tenho feito, mas eu não tenho gasto todo o tempo que eu gostaria. Mas, enfim, né? A gente faz um tempinho, daqui a pouco você quer mais. E teve um dia que foi bem assim, eu fui, sentei lá na sala e comecei a ouvir, né, o Asaf cantando Jesus, e ele fica o tempo todo assim, e aquilo foi tomando conta de mim, porque a música, ela faz parte, né? Ela traz você para o lugar, ela traz você para um lugar especial. Então, essa adoração, ela vai contaminar você e ela vai fazer. E aí eu tive visão, também quando eu estive com a Andréia, também foi muito gostoso, a gente também teve experiência nesse sentido. Então, assim, que a gente possa estar realmente praticando, não só aprendendo aqui, mas praticando. E hoje a gente vai falar sobre a igreja. Gente, quem quiser falar pode levantar a mão ali e dizer que a gente vai deixar a pessoa colocando, né? Porque a gente trabalha todo mundo junto. Ninguém aqui pode trabalhar sozinho, não. Né, Renato? Corretamente. Então, tá. A gente vai falar sobre um pouquinho do que é igreja. Vamos lá. O que vem na nossa mente quando a gente fala a palavra igreja? O que vem, Carla? Eu aprendi que a igreja é o
templo, né? Somos nós, nosso corpo, que é a igreja. Uhum. E Uhum. nós somos o templo, nós somos a igreja, o corpo de Cristo, né? E ele é a cabeça. Uhum. A gente aprendeu isso. Andréia, quando fala igreja, o que vem para você na mente? Olha, hoje eu tenho essa noção, mas antes vinha assim, né? O prédio. O prédio. Interessante. É o que a gente foi mais criado para entender, né? Ah, Lógico que a gente ouve também, mesmo na Igreja Católica, tá, ouvia essa questão do corpo de Cristo, tal, né? Mas o conceito dominante é isso, é o lugar onde eu vou encontrar Deus, né? Porque ele está lá, ele não está aqui, né? uhum. Enfim, Uhum. é o que a gente aprendeu, né? Sim. Renato, o que vem na cabeça? Não. Hoje já não vem mais nada daquilo, né? Cara, assim, hoje a igreja, ele em mim, é a existência dele, sou eu, sou a igreja, ele em mim, o Espírito em mim. Não cabe mais na minha cabeça a questão da instituição, do templo, Uhum. não cabe mais isso, entendeu? Uhum. Você, amor. De que igreja você é? Bem legal isso aí. É verdade. De que igreja você é? Né? Todo mundo pergunta isso. Bem longe, bem distante da identidade, né? Nossa, eu adoro mais quando ele fala um pouquinho, mas ele fala pra caramba. De que igreja você é? Caramba, como distancia você da identidade, né? Que loucura! De que igreja você é? Ai, adorei, amor. Você não é desviado, né? Ah, se você não é desviado! Pior. Desigrejado. Piora. Você coloca um rótulo de desigrejado. Vai para o inferno, vai morrer. Você, Cíntia. Igreja? Somos nós, né? A gente e as outras pessoas que fazem parte da comunidade da mesmo princípio e valor. Carol, eu vou perguntar você também. Quando tem a palavra igreja, o que vem na sua cabeça? Eu acho que também tive um momento de entender a igreja como uma instituição, algo físico. Mas hoje em dia eu entendo como também você. Ser como ser. E também a igreja também pode ser E comunidade. A comunidade, a cocriação, como a gente costuma falar. O espaço, né? E o Thiago não está aí? Tá. Você tá? Então fala pra gente o que vem na tua cabeça quando fala a palavra igreja. É nós levando o evangelho, evangelizando, falando de Jesus. Mas antes era o prédio, igual a Andréia falou. Uhum. Se a gente, é tão interessante, gente, porque assim, quando a gente olha para isso e aí todos nós concordamos, caímos no mesmo lugar que somos a igreja, né? Que somos o próprio templo, né? Que somos o ser espiritual. Então nós estamos vivendo num mundo espiritual. Ok? Né? Se nós somos a igreja, e aí alguém falou aí, né? O Jesus é a cabeça e tem o corpo, então existe não tem uma ideia de único, mas tem uma ideia coletiva. É justamente de corpo. Exatamente. São os membros. Uhum. Então, olha que interessante. Antigamente, essa palavra igreja era eclésia, né? Que a gente aprendeu que é sair para fora. Só que já ouviram falar nisso? Já, Renato, já. Que a eclésia é sair para fora. E é muito... quando eu estava olhando isso, falei, meu Deus, tem muita coisa, eu vou tentar resumir aqui, porque na época que eu fiz isso aqui, eu não tinha a noção que eu tenho hoje.
Então, isso passou batido. Eu falei, como é que eu não vi isso? Eu não vi, né? Essa coisa do templo, ele foi colocado porque eles associaram a palavra a Jesus, e Jesus trazia algo de espiritual. Então, eles fizeram uma modificação na palavra para que ela desse uma ideia de templo, inclusive de curral, e curral é o lugar das ovelhas. Olha só, quando que, no original, essa palavra significa cidadãos livres. Uau, né? E eu fiquei tão empolgada com esse troço, mas eu não pude continuar, né? Mas, assim, eu peguei só o que, cara, cidadãos livres. Eclésia. Eclésia. Uhum. E, assim, e olha... Oposto. Ao que mostra. Interessante, né? Que emoção também é mover para fora. Uhum. Não, e a raiz da eclésia é sair para fora. É trazer para fora. Trazer para fora, exatamente. E assim, e aí fizeram essa diferenciação, colocaram ela na parte da religiosidade, mas na verdade ela. Oi? O que posso fazer por você? Ai, meu celular. A dele conversa. Nada agora, obrigada. Então, não compreendo. Manda ela calar a boca, gente. Então, assim, Fala suas coisas. Então, fizeram essa adoção no Novo Testamento para fazer essa palavra ser ligada à religião, onde você vai para um lugar e você fica preso. A raiz da palavra é sair para fora, sair, e outro é fora, né? A eclésia, depois clésio é sair fora, né? Então, sair para fora. E quando ela era usada lá há muitos anos atrás, séculos 5, mais ou menos assim, ela tinha um uso real dela, que era o uso de pessoas livres, ou então eles usavam muito para assembleias, onde as pessoas livres, cidadãos livres, iam para a assembleia para decidirem coisas, para mudarem leis, para aprovarem leis para o bem maior. Olha que doideira. Tem nada a ver com essa história da igreja, da religião. E quando Jesus falou para Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a palavra que ele usou foi essa, no sentido de que ele ia trazer para fora, né? Fora de onde, gente? Da Matrix, de onde a gente vive. E tornar você cidadão livre. Aí eu falei, agora eu quero ser chamada de igreja. Porque, assim, tornar você um cidadão livre. E faz todo sentido, né? Eu observando a Carol, vendo a Carol antes, olhando ela agora, ela meio que ela começou a se desprover de tantas coisas, né? É como se a gente estivesse tirando coisas desse mundo. Foi ontem, foi hoje, não sei, a gente estava falando, a gente também conversou isso com o Renato, que eu tenho que me descondicionar. Quem disse que eu tenho que tomar café de manhã? Quem disse que o almoço é meio-dia? Ai, quem disse isso para a gente, né? E a gente fica vivendo essa vida condicionada. E o que é liberdade? O que é a liberdade? Se a gente não conhecer a nossa alma, se a gente não conhecer a nossa identidade como Deus, né? Como a imagem e semelhança de Deus, então somos eles aqui na Terra, a gente não vai conseguir estar livre. Por isso que há um chamado, quando ele diz, né, sobre essa, eu edificarei a minha igreja. Eu formarei a minha assembleia. Por isso que as pessoas falam, a igreja não tem nada a ver com política. Tem, sim.
mas ela já é um povo, onde o governo quem é? Né? Então, assim, cara, eu falei, gente, como a gente pode entrar nesse assunto? Tem tanta coisa para explorar que eu fico até perdida. Eu quero falar e é muita coisa. Então, escrevi tanta coisa aqui, mas não vou... no tempo de Jesus, haviam 3 instituições em Israel: templo, sinagoga e eclésia. Para você ver como é que templo não era a mesma coisa que eclésia. A eclésia era tido como assembleia, como um grupo de cidadãos livres que podiam dar suas opiniões, que podiam fazer coisas diferentes para o povo. E quando ele usou a palavra eclésia. Que doido, né? E aí eu me lembrei que dentro da igreja eles falam, né, vamos fazer assembleia. Né? Eles têm esse ritual. Eu falei, então vem daí, né? Não vamos fazer reunião, não, é a assembleia dos membros, não é? Assim que fala? Vem daqui, vem disso, porque a gente era como, eu vou edificar a igreja, dentro de essa pedra aí vai ser uma pedra onde vai ser edificada a minha igreja. Que pedra? Gente, ser humano. A igreja, ela tem a ideia do coletivo. A ideia é do coletivo. Lembra que semana passada a gente estava falando sobre a oração, que a oração não é individual? Ela não tem como ser individual, né? Aquilo que você... Porque a oração não é pedir, né? Essa é individual. Né? Eu vou lá, peço, nem Deus entra nessa história, porque você está pedindo. Então, assim, nem ele entra, fala, não ouve a voz dele, não vê nada, então, essa é individual mesmo. Mas a oração, ela não é individual, porque quando você se conecta com Deus, você tem vários, né? É como se tivesse várias mãos, ou várias ligações, né? Igual um ovo, né? São várias... Isso, você está abençoando, né? tentáculos. Fala um pouquinho sobre o lance assim, que você está aprendendo, que vocês estão treinando, que aquilo que vem... Você estava falando aí, que aquilo que vem... Nas canalizações? Nas canalizações, Eu estava falando para a Rose porque eu faço parte de uma comunidade espiritual, que também é uma escola, e é uma escola de maestria de alma, é o nome da escola. Então, lá, os alunos, a gente aprende a fazer canalizações para decisões básicas sobre a comunidade. Então, tudo a gente decide juntos. E também para canalizar, para você ter esse contato com outros seres superiores, o seu próprio eu superior, né, os seus anjos guardiões, os seus guias. Então, a gente tem esse ensinamento de como canalizar, de como entrar nessa frequência onde você consegue ouvir e ter respostas que vêm de uma guiança superior. Então, quando a gente começa a aprender, a gente tem técnicas de visualizações, a gente tem técnicas de fazer essa conexão, de fazer um espaço do coração, também conseguir identificar a diferença de energia do que você está ouvindo, às vezes, das suas próprias emoções, do seu passado falando com você, ou se você realmente está sentindo algo que é algo mais claro, que é algo que vem, né, de seres de frequências superiores. Mas é muito importante porque cada um, às vezes, quando está começando, vê pequenas coisas diferentes, mas quando a gente está num nível de sintonia, está todo mundo sintonizado, a gente consegue ter a mesma resposta. Então, a gente faz uma pergunta com coisas bem específicas, ou às vezes amplas, e tem respostas similares. Às vezes tem detalhes diferentes, ou às vezes tem, por exemplo, a pessoa visualizou uma coisa diferente, mas no final todas as respostas se encaixam de alguma forma. E se não se encaixam, a gente sempre busca saber por que a pessoa está, de certa forma, desalinhada com a resposta. Então, a gente tem todas essas práticas assim, e quando está todo mundo bem sintonizado, todas as respostas são muito, muito parecidas, são muito iguais, assim, é bem preciso, é bem legal de ver
Então, eu achei interessante, porque, assim, quem estava aqui foi a Simone e a Andrea, né? Que nós estávamos aqui sentados para adorar, meditar, não sei o quê, e, de repente, Deus falou para mim, dá a mão para elas. E aí a Andrea estava chorando, a Simone estava falando não sei o quê, e aí eu falei, eu fiquei com medo de interromper, né? E aí a Andrea vem e coloca a mão na minha mão. Por isso que eu pedi para você falar que isso é um desenvolvimento que qualquer um de nós pode fazer, né? E aí a Andrea dá a mão para mim, aí eu vi, aí depois a Simone, aí eu dei a mão e era uma coisa que ele tinha mandado eu fazer, né? Então, quando a gente, enquanto corpo, enquanto assembleia, enquanto decidir as coisas, a gente pode exercitar isso. A gente deve exercitar isso. Porque foi para fora dessa matrix que ele nos chamou. Foi para que a gente se tornasse a assembleia para decidir coisas que ele quer que a gente decida. Ele quer que a gente faça aqui. Então, eu fico olhando isso, eu falei, meu Deus, né? Como a gente precisa realmente treinar a nossa conexão com ele, né? E aí, quando você faz isso, quando você começa isso, você começa a deixar tanta coisa aqui da Terra, tanta coisa que não, né? Não estou falando que você não pode ter uma boa casa, que você... Não estou falando nada disso, mas estou falando que você começa a tirar coisas para que você possa ver a sua alma. E aí a alma, né, que eu quero falar semana que vem, mas assim, que você comece a ver para que você existe, né? Eu acho que assim, que esse princípio onde a gente sabe que ele quer edificar algo diferente em nós, e que ele nos chamou, ele falou sobre esta pedra eu edificarei, então sobre o ser humano eu edificarei. Ele estava falando de Pedro, ele estava falando da gente, eu vou edificar sobre vocês. Então já dá uma ideia de coletividade. Então nós somos a assembleia, nós somos o grupo, as pessoas livres, onde elas podem ter visão. Fala. Qual era a pedra, né? Foi quando Jesus falou assim, quem te falou isso não foi homem, foi o Espírito Santo. A pedra é quando a gente ouve o Espírito. Olha aí, que interessante. Não é só a gente, é aquele que ouve o Espírito. É aquele que ouve o Espírito. E o Espírito, a gente já falou isso aqui, né? A gente desvaloriza o Espírito Santo nos momentos de hoje. Quem hoje governa todo o universo e Jesus subiu para deixar quem? É o Espírito. E às vezes ele está aqui e o Espírito ele serve para quê? Para nos orientar, e a gente só tem que pedir a ele para ele nos guiar e nos revelar. Porque ele falou assim, ó, o Espírito me revelará. Você não tem como ter a revelação de Jesus se não for através do Espírito Santo. E você não tem como ter a revelação se você não falar com o Espírito, pedir ao Espírito que ele se revele. Porque pela sua mente ou qualquer outra coisa, é impossível ter a revelação de Cristo. Sim, mas a gente... E aí tá, quem é o povo que pode fazer isso e que não está fazendo? A ideia aqui é a gente olhar para a gente e falar, estou conseguindo isso? Estou me treinando para isso? Estou me desfazendo para que eu possa viver essa história? Porque, assim, é aquilo que ela veio e trouxe, ó, quando fala com um, fala com o outro, né? Essa coisa da unidade. Se ele nos chamou para ser a assembleia, por que a gente não está sendo? Né? Por que a gente
Está tão aquém. Hoje eu estava olhando, meu Deus, né? Quem é? Andréia? Fala, Andréia. Então, olha, eu vejo assim que a Matrix, né? Ela é feita, planejada para você ficar bem distraído com todas essas coisas do mundo e você não descobrir o que você é, quem você é e para que você veio, né? Então, e eles conseguem isso, né? Então, a gente, se a gente tomar uma consciência e buscar sozinho por isso, é muito mais difícil, né? Se você está num grupo, você vai mais fácil e o grupo todo vai, né, evoluindo junto, vai mais rápido, né? Que nem a Carol, né? A Carol falou, eles são um grupo e eles treinam ali juntos essa questão e tal, né? Você, Rose, pelo jeito, você foi meio sozinha, né? Foi? Você foi meio que sozinha, né? Descobrindo isso. É muito mais difícil, né? Sim. Mas... E até não era aceita dentro da igreja. Era claro, não, mas a igreja... falou de novo? A instituição religiosa, ela faz parte da Matrix, não é para você descobrir o que você veio fazer nesse mundo. Exato. Que você é filho de Deus de fato, e o que isso de fato significa, né? Então, sair desse negócio é muito difícil se você está sozinho, porque você está o tempo inteiro, a Matrix em volta te seduzindo, te rodeando, né? É difícil mesmo. Exato. Ai, que bom que eu encontrei vocês, que estamos aqui, né? E essa coisa do se despojar, do abrir mão de tudo que somos, né? Como eu ouvi a Carol falando, eu estou dando o exemplo da Carol, gente, porque eu começo por mim, sabe? E assim, eu falo, cara, eu estou dando tão pouco, eu estou fazendo tão pouco, entende? E ela, de alguma forma, ela deixou todo mundo, ela está atrás dessa evolução. Ela tá buscando essa evolução. E assim, em nenhum momento eu gostaria, eu queria que essa reunião fosse uma reunião só mais uma. Se a gente não fizer os exercícios, Hoje eu acordei de manhã, estava mexendo lá, não sei o que, na lavanderia, eu olho assim, tá ela lá se conectando. De manhã, a primeira coisa que ela foi fazer foi ficar em silêncio, se conectando. E assim, aí eu falo, cara, né? Como é difícil para a gente entrar nesse momento realmente de conexão. Eu entendo que o mundo espiritual, ele é igual, né? Ele é vasto, ele tem tudo, a gente não sabe o que tem. Então, assim, então, cada um realmente, né, vai se conectar, e eu não sei exatamente como é que é isso lá, mas eu me conecto com Jesus, né, e eu chamo de Jesus, e eu falo que é Deus, e, assim, é legal, porque aí ele é o só que me atrapalha muito, né, porque se for muita coisa, eu sou atrapalhada mesmo, então fica difícil. Mas, assim, o que eu percebo é que se você se desenvolver, você vai alcançar coisas que se a gente ficar só comendo, só, né? Ah, que legal aprender isso, não sei o quê. Mas se isso não sair da gente, olha, eu sou uma assembleia. Eu posso, Jesus me chamou para sair fora, não é fora da igreja, não, é fora da Matrix. É fora desse mundo, sai para fora. Porque você já viu alguém livre e preso? Né? A gente é terapeuta, a gente sabe disso. Quantas pessoas chegam, dinheiro, não sei o quê, um monte de coisa, pode fazer um monte de coisa, está preso. Né? E aí, quando a gente vê movimentos que estão soltando essas armadilhas desse mundo que é uma bosta, né? E aí a gente começa a perceber que a gente precisa correr atrás do prejuízo.
ele fala sobre a Bíblia fala, né, sobre o atleta, e você me lembrou o atleta. Ele falando, ele faz repetidamente, ele faz todo dia, para ele alcançar uma coisa que é perecível. E a gente, né, eu começo em mim, mais uma vez, estou aqui jogando pedra em ninguém não, porque eu sou a pior de todas. E eu começo em mim, eu luto, e eu falo, Deus, eu não sei como é que você não desiste de mim, porque eu estou fazendo pela metade, não estou fazendo tudo o que eu deveria fazer, né? Então, oi, fala, meu bem. Então, eu já falei aqui que se vocês já tinham visto aquele filme Matrix, né? Aham. Então, e ele exatamente fala o que você falou agora, que ele mostra, né? As pessoas estavam vivendo num mundo de ilusão, né? Era só uma ilusão, e quando elas despertam, elas percebem que estão conectadas a vários fios amarrando elas. Amarrando, elas se soltam daquilo tudo, e depois, quando elas vão viver no mundo real, elas precisam treinar a mente delas para saber que elas podem fazer coisas inacreditáveis. Tipo, elas conseguem atravessar um muro, dar um salto, assim, voar, elas conseguem voar. Elas têm poderes, né, que são espirituais, né, que elas nunca tiveram a consciência. E aí, para voltar, para realmente viver dessa forma, eles precisam passar por vários treinamentos. Mas são muitos treinamentos, entendeu? Até para que a mente deles se renovem. Sim. É uma analogia. Esse filme fala muito, mas é uma realidade. Eu não sei se eu vou ver de novo. É uma realidade. Eu acho que vou ver de novo. Mas, assim, então, é por isso que quando eu olho para uma coisa dessa, eu fico, sabe, eu fico com o meu coração, meu Deus do céu, mas eu estou muito atrás. Eu estou muito atrás, né? A gente recebe uma experiência aqui, outra experiência ali, mas isso é raso, está raso demais. A gente precisa. A questão no livro, não sei se vocês já leram o livro O Grito de Deus. Eu acabei de montar um bicho. Aí Vai publicar quando? Pois é, vou publicar. Já tem até um modelo, tem tudo. Então, ele fala sobre... Nossa, até me perdi. Caramba, eu me perdi, gente. Tá falando sobre o filme. Você falou que assistiu de novo. Você falou sobre o livro. Você estava falando sobre a renovação da mente. O que tem escrito no livro sobre isso? Ai. É nesse gancho aí que estava. Mas, assim, e aí, ele falando, né, que vocês têm o reino dos céus, era uma coisa antes disso, mas vocês têm o reino dos céus dentro de vocês e vocês não me acham. E vocês não vivem o reino dos céus, né? E aí a gente fica satisfeito com uma experiênciazinha aqui, uma experiênciazinha ali, e a gente não mergulha, não batiza, né? Batizar significa... Tem uma ideia de várias vezes, não é uma vez só. Eu tenho descoberto que a religião pegou essas coisas e sacaneou a gente bonito mesmo. Porque a própria Igreja Católica pegou essa palavra e ela disse, não, agora ela vai ter a ideia de que é um batismo. Né? Pegaram, está muito claro, né? Ele diz, no tempo de Jesus tinha templo, tinha eclésia e tinha o outro, era o quê? Sinagoga. E ele usou a palavra eclésia. Por que ele não usou templo? Por que ele não usou sinagoga? Por que ele usou eclésia? Primeiro que a raiz dela diz chamar para fora. Depois elas eram usadas... Olha aqui, eu vou até ler, porque eu escrevi esse pedacinho, que eu achei bem interessante. No século V, os de Atenas, tá? Atenienses.
né? Eles usavam essa palavra, eclésia, para denominar a formação de uma assembleia democrática ligada ao governo. Os cidadãos livres participavam das decisões públicas. Então, ele está te chamando para fora para você fazer a diferença. Não é diferença só em casa, nem no templo que você frequenta. O templo é o templo que você frequenta. E templo, a gente tem ideia de que templo é a igreja, né? Aí a tal da eclésia. Não é. Então, a gente fica... E aí, isso tudo está carimbado na gente. Isso tudo, a gente está batizado nesse troço. A gente está mergulhado nesse troço. Então, se a gente não tiver realmente aquela coisa da ideia de realmente seguir esse caminho, de começar a tirar coisas que a gente aprendeu como se fosse verdade, a gente não vai ficar nessa aí. Conexão, eu acho legal, gostoso, a gente também que está vivendo, mas e daí? Será que é só isso? Ah, não, vai ter mais algumas coisas. Vou poder expulsar demônio, vou poder fazer uma assembleia de mortos para ressuscitar mortos, eu vou ter... E daí? E a gente tem que realmente, os atletas, né? Quando a gente fala com um atleta, principalmente aqueles que ganharam medalhas e tal, ah, você vai no jantar hoje? Não, hoje eu não vou, porque eu não posso beber, não sei o que, eu tenho que treinar. Ah, não, eu tenho que treinar. Ah, você não vai numa balada, eu tenho que treinar. A gente tem que treinar. Cara, dando esse gancho aí, uma das coisas que eu tenho pedido já há algum tempo para o Senhor, e Ele tem me agraciado, o Espírito Santo, em relação a esse treino. E essa minha jornada, desse período para cá, eu já fiz coisas que eu não contei ainda, mas eu vou contar todos os que eu me lembro, porque eu já esqueci. Mas desde chegar para uma árvore, e eu tenho foto dela, que eu vou mostrar para vocês. Eu vi. Ela viu. Eu orei para uma árvore que estava morta. Morta. Eu botei a mão sobre ela e falei e declarei, e você não tem a morte não tem legalidade sobre sua vida, que a vida venha da terra. E eu orei, eu fazia caminhada todo dia, quando morava em Campinas. Morava não, fiquei um tempo em Campinas. E todo dia que eu passava naquela árvore, eu visualizava aquela árvore. Uhum. E agradecia. Eu sou grato porque eu vejo vida em você. Depois de 6 meses, eu voltei para Campinas e fui caminhar. A árvore estava florida. Linda. Cheia de folhas. Você tirou a foto da... Aí eu falei com a senhora, me arrepio. Porque eu falei com a senhora, essa árvore aí não estava morta? Estava, meu filho, há muito tempo. Aí ela chegou e falou assim, cara, teve uma chuva aí, e aí ela reviveu. Eu falei, sim, eu entendo que foi a chuva. Foi sim, porque foi chuva de Deus. E aí eu fiquei numa êxtase tão grande, tão feliz. E aconteceu já várias outras situações aqui já em Cascavel, com essa questão de trabalho. E hoje aconteceu uma que eu tenho que contar para vocês. Chegou uma mulher para pegar o carro, e aí eu pedi para colocar o cinto, que eu sempre boto o cinto. E ela teve dificuldade de colocar o cinto. E ela falou assim, é porque eu tenho um dedo morto. Nossa. Eu vou amputar esse dedo. O tendão secou e tal, e ela explicou, ela assim, é mesmo? Isso está dificultando a coisa. E eu, conversando com ela falou, eu já tentei topar operar para ficar... E eu só ouvindo ela falando, eu fazendo as perguntas para ela, e eu cheguei assim, mas você sabe que para Deus nada é impossível.
Ah, sim, eu creio. E aí, quando chegou no final, eu falando com o Espírito Santo, Senhor, vai orar por ela. Por esse dedo ou não. Você me dá um sinal para saber se é para eu falar ou se não é. E aí, no final, quando ela chegou, eu falei assim, você acredita? Eu pergunto, não, primeiro assim, você acredita em Deus? Ela acredita. Mas deixa eu fazer outra pergunta. Você quer continuar com o seu livro? Ou você já decidiu que, ele não, que você quer tirar? E ela falou assim, não, eu quero ficar com ele. Eu falei assim, então Deus me incomodou para orar por você. Por esse dedo. E eu peguei o dedo dela e declarei. Eu falei assim, olha, Jesus já pagou tudo naquela cruz. Então não há doença, não há pecado, não há nada que possa hoje manter esse dedo assim. Então eu ordeno no nome dele, no poder do nome dele, que todo o teu tendão reviva, que todas as artérias, toda a ligação sanguínea, que tudo seja restaurado. E eu orei por ela. Eu já vejo você com o dedo vivo. Eu já vejo você com as mãos com força, porque ela não tem nem mais força na mão, né? Porque espero que você também possa visualizar isso e ver isso. Eu nem perguntei quem era, que nem quero saber, porque a glória é dele. Mas eu tenho certeza que ela não vai perder. Então, isso o Senhor tem me permitido eu experimentar e treinar isso quase todos os dias. Isso, e eu não tenho preocupação nenhuma em resultado. A gente não tem que ter preocupação nenhuma com resultado. Esse é um dos segredos, né? Não Você tem. faz. Eu tenho que fazer, porque quem faz é o Espírito Santo. E por isso que eu perguntei a ela, você quer? Porque não adiantava eu orar se ela falasse... Se ela falasse, não, aí não adiantava. Mas como ela falou que não, eu quero ficar com o meu dedo, então você vai ficar com o seu dedo. Então, isso é o que você falou, é um exercício. É todos os dias a gente tem oportunidade, às vezes sempre tem a oportunidade de a gente ser usado e praticar. A gente só tem que estar alerta e não deixar passar essa oportunidade, não ter medo. Sair para fora. Sair para fora. Sair para fora e proclamar. Porque para isso que ele nos chamou, e esse é o nosso propósito. Então, acho que encaixa bem com aquilo que a gente está falando hoje aqui, em relação daquilo que a gente tem que fazer. É interessante, né, que você está falando. Mas você não viu o resultado. Mas e aí, como é que a gente vai saber? E aí eu estou me lembrando de eu e da Cíntia. A gente foi... Deus, ele é maravilhoso mesmo, porque quando ele treina você, ele não treina você à toa, né? Mas eu e a Cíntia fomos trabalhar numa casa chamada Casa de Passagem. A gente chegou na casa e a gente eram adolescentes, né, Cíntia? Todas adolescentes, e a gente estava lá, eu e ela lá, conversando, não sei o quê, daqui a pouco chegavam umas adolescentes aos gritos, diabo! Não sei o quê, e elas, sabe, era um negócio enlouquecedor. E aí a gente começou a perceber que os móveis eram todos frios, né? A gente começou... Aí a gente tinha que fazer avaliação do lugar, avaliação da equipe que trabalha com os adolescentes, porque elas realmente, a casa é de passagem. Elas passam por lá. Elas entram sem nada e saem sem nada. As roupas ficam lá, né? E aí, eu e a Cíntia olhamos aquela situação e quando a gente foi fazer a avaliação da equipe, a equipe totalmente desprovida de amor, desprovida de tudo. E como que a gente ia fazer para se conectar com aquelas meninas, né? Eu sei que a gente conversou e a gente falou, olha, só Deus. Aqui, só Deus, tá? Então, vamos orar, vamos abençoar, vamos sei o quê. E a gente começou. E foi
foi a coisa mais incrível, né, Cíntia? A gente decretou, me lembro que eu cheguei a falar isso, e a gente juntas, a gente concordando com isso, que todas elas seriam mexidas, seriam tocadas, né, pelo amor de Deus e tal. Gente, impressionante. A gente saiu de lá e Deus trouxe para a gente, uma por uma. A Cíntia encontrou com uma na rodoviária, sei lá, no terminal, na rua. Assim, estava na rua, encontrou com uma que ela contou a história do que aconteceu com ela. A gente teve uma outra, eu também encontrava com uma, falava assim, encontrei não sei quem. Deus trouxe todas elas que a gente tinha trabalhado. A última, sabe onde foi? Eu já estou arrepiada. Elas foram no nosso baile de formatura. Ela foi no nosso baile de formatura. Essa última era a pior de todas. Ela um dia chegou lá, estava eu e a Cíntia. Ela chegou, ela se pintava de um jeito assim, era uma loucura, sabe? Aquele negócio muito forte, vinha ela. E aí ela falou: olha, eu sou traficante, eu sou não sei o que. A bicha era difícil. Ela era a dona da gangue, vamos dizer assim. Era uma mandona lá na gangue. E eu me relaciono sabe qual é o desejo dela? Matar alguém. Ela queria matar alguém. Uhum. Esse era o desejo dela, porque a gente fazia entrevista, né? Aí tem, qual é o seu desejo? Matar. Eu ainda não matei, não, mas eu quero matar. Ah, que interessante. Que interessante. E aí, essa menina, eu sei que a gente teve um momento com ela, e ela só ouviu, né? Eu não sei o que foi, não me lembro exatamente o que foi que a gente falou, eu sei que a gente teve um momento com essa garota. E ela ouviu e saiu da nossa sala. Aí, um dia, ela chegou e procurando, a psicóloga, não sei o que, e entrou na sala de novo, e ela disse assim: olha, como é que a gente fala quando vai fugir? Evasão. Evadir. Eu vou evadir hoje. Ah, é? Sabe a hora? Aí ela, à noite, provavelmente. Aí, o que ela tá? Veio avisar pra gente que ela ia, né, que ela ia fugir. Aí eu falei para ela: ah, tá. Tá, e você veio avisar por quê? Porque eu tenho avisado para vocês que eu vou embora e eu vou viver a minha vida e, enfim, né? Tipo assim, o que vocês falaram para mim não tinha muito resultado, não sei o que. Aí eu olhei para ela e ela falou assim, tipo assim, que ela sabia que Deus não ia gostar, um negócio assim. Aí eu falei para ela assim: olha, por que você não chama ele para ir com você? Aí ela: ele? Eu falei: chama ele. Fala para ele, você não vai fugir? Vai dar tudo certo. Chama ele. Ela falou assim: mas eu vou pular o muro. Eu falei: tu acha que ele não sabe pular o muro? Ele pula o muro junto com você. Ela: mas eu vou para a boca de fundo. Os traficantes, isso aqui. Ela gostava de aterrorizar. Né? Aí eu falei: ele vai junto. Ele não liga para isso. Querida, ele foi na cruz antes, e já planejando a tua libertação, a tua salvação, o amor para você, antes de você nem saber, nem era viva. Ele foi e deu de graça para todos nós. E você pode receber, você pode não receber. Mas quer chamar ele? Chama ele junto. Você acha que ele vai mesmo? Eu acho que ele vai. Eu acho. E ela, a gente não viu mais ela. Fugiu. Foi lá para os traficantes. Essa menina que a gente... Eu estou falando isso e estou arrepiada até os cabelos. Essa garota, que era a pior de todas, que tinha realmente fugido e que a gente não ia ter resposta, foi no baile da gente. Na nossa formatura. Ninguém queria adotar ela. Lógico, quem quer adotar um negócio daquele? Ninguém. Eu falei: minha querida, fica difícil. Ninguém queria adotar. E a gente, na nossa conversa, a gente falava para todas elas que ia adotar, elas iam achar uma família.
Elas iam achar uma família. E aí, essa foi a que foi embora. Mas era doidinha de pé. Quando a gente está lá no nosso baile, né? Dançando, você quer. Aí daqui a pouco, oi! Eu olhei para cara, eu falei, gente, eu não reconheci, porque ela só aparecia pintada perto da gente, uma doideira. Aí eu olhei assim, aí ela, oi, falou com a Cíntia, não sei se chamou Cíntia, mas oi, a gente ficou assim, não sei se você reconheceu logo ela. Eu acho que eu conhecia. Eu não reconheci, porque eu sou muito ruim disso, e eu fiquei, me ajuda, aí abraçava gente, grudou na gente, a gente não sabia, eu não sabia. Aí a Cíntia deve ter me lembrado, Rose, ela não sei o quê, e eu olhei para ela, uma garota linda, uma morena, né, Cíntia? Linda. Ela reconheceu a gente na festa. E aí ela falou assim, você lembra aquele dia que você falou que era para chamar ele? Que ele ia? Eu falei, lembro. Ele foi. Ele foi e me trouxe de volta. Ele foi e me trouxe de volta. E sabe o que mais? Uma família me adotou. Eu falei, o quê? Ele foi lá, trouxe uma mãe, né? Uhum. Linda, jovem, sabe? Toda coisa trouxe. Olha aqui, essa é a minha mãe, ela me adotou. A gente olhou, né, Cíntia? A gente ficou assim, meu Deus. Então, assim, ele não faz nada, absolutamente nada. Que essa mulher vai entrar no teu carro, vai passar na tua frente, vai reconhecer você, vai vir. Nós tínhamos uma garotada naquele lugar. Que isso? A bateria está acabando. Do quê? Do norte? Porque tá longe. Nós tínhamos uma turma naquele lugar. E aí o nosso TCC... ele foi exatamente sobre essa... E aí, cara, eu pensei tanto nas igrejas, né? E levei isso para a igreja, né? E assim, e o nosso TCC foi exatamente sobre esse negócio. De a gente ter uma família para poder receber, porque eles não tinham referencial de família. Eles não tinham. Eles... Inclusive, uma a gente viu lá, né, na família. Né? No nosso TCC. No nosso TCC, é verdade, cara, era impressionante. E aí, eles não têm, então eles precisavam de um referencial. Elas precisavam. E, cara, e Deus, todas elas, Deus atendeu. A pior de todas, a gente nem nunca soube mais dela, a bicha aparece no nosso baile lá, gente, e aí ela não queria desgrudar da gente. A mãe dela falava, deixa as meninas, vai, né, vem cá, não sei o que, ela queria ficar com ele. Aí botou o nosso negócio, a gente tem foto dela, a coisa mais linda. Fala, Carla. Essa história é muito linda, eu fiquei até emocionada, muito bonita. Eu acho que se a gente tiver simplesmente ligado, né? E é como o Renato falou, a nossa parte é só declarar, né? Exato. A gente vai aumentando a nossa fé de acordo com assim, o exercício. A gente vai no pequenininho, daqui a pouco aumenta mais um pouquinho, e faz de novo, e faz de novo, né? Porque você vai fortalecendo a sua fé dentro, a sua mente vai renovando, né? E assim, quando você vê que é tão simples, na verdade, não é você que faz, né? Na verdade, já está tudo pronto, Jesus já fez. Mas se a gente vê, a gente precisa só estar disponível para declarar a vontade de Deus na Terra. Olha como a nossa boca, ela é poderosa, né? E a gente pode declarar tanto trazer a vida, como infelizmente também a gente pode amaldiçoar alguma pessoa com a boca. Para você ver o poder que nós temos, só que foi tirado esse poder que temos, né? O ser humano, se ele soubesse que ele conectado com esse Pai, com esse Criador, ele pode fazer do mundo, né, um outro lugar, né? Só que assim, tá tudo para quê? Para a gente
fechar o lobo frontal aqui, não conseguir enxergar nada além do que os olhos físicos podem ver. E aí a gente vive numa matrix, como a gente acabou de falar. Só que, cara, quando a gente começa a ver o que o Renato fez, o que você fez, o que você e a Cíntia fizeram, vocês só declararam. Vocês só foram boca, vocês só acreditaram no impossível. O resto foi com Deus, né? Não pertence. Nós fizemos a mesma coisa que Deus fez no início. Ele falou assim, haja luz. Haja luz. Haja luz. Cara, olha só, quando a gente toma posse realmente, desse poder, qualquer coisa a gente vai declarar e vai acontecer. Se a gente estiver, claro, conectado com esse poder, né? Não é só falar. Você tem que estar conectada, né? Tem que acreditar, tem que ter por fé. Mas, poxa, olha como a religião... Cara, a gente vê as pessoas na religião super doentes, tudo é impossível, tudo é difícil, aí querem, sabe, aquela coisa que lhes amarra. Você não vê as pessoas na religião livres assim. Exatamente. Primeiro que elas precisam ter meritocracia, elas precisam merecer para receber. É isso mesmo. Aí, elas, o que acontece? Não, eu não sou tão santa assim, eu não vou nem me atrever. É isso mesmo. Cara, isso quando a gente vê que não é bem por aí, né? Não. Né? Porque, sim, não é por aí. É uma questão só de acreditar mesmo que Deus quer para a vida das pessoas, né? Cara, eu acho, é tão mais simples do que a gente possa imaginar. Eu tenho tentado repetir isso para mim sempre, ó. É mais simples, né? Para entrar na minha mente de uma forma que eu possa ter essa fé em todas as coisas que eu fizer, né? Não, e seja um treinamento diário mesmo, sabe? Não tem muito a ver com uma exigência que a gente faz de si mesmo, mas sim em receber essa dádiva, né? Em aceitar. Então, é isso. Presente. O chamado é muito claro. O chamado é para sair, para ir para fora, né? E assim, todo aquele que estiver desejando isso vai ouvir isso. Vai ouvir esse chamado e vai dando passos para ir para fora, né? E assim, o que eu fico muito, né, assim, chocada é que como ele tem trazido para a gente as verdades, né? Coisas que ficaram, quanto tempo ficou como se fosse uma coisa, mas não é. É outra, completamente diferente. Quando eu vi que no tempo dele era usado igreja, era usado o tabernáculo, era usado eclésia, e ele usou a palavra eclésia, eu falei, uau! Né? Então, assim, a gente está tendo tudo. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quando a Carla falou que é só a palavra, né? E assim, a gente também, a coisa é tão poderosa. Isso é o que eu encontrei na internet sobre. E assim a gente a coisa é tão poderosa que a gente, às vezes, nem falar a gente precisa. Eu me lembro uma vez que eu fui deixar meu carro no Rio de Janeiro. Eu era doidinha, nem me lembro se eu estava na igreja e tal. Eu fui deixar o meu carro para fazer não sei o quê. E aí tinham vários motoristas de carro lá, os carros esperando, era algum documento para o carro. E tinha uma sala, assim, tinha uma mulher nessa sala, eu nunca me esqueço disso. Tinha uma mulher na sala atendendo. Só que assim, eu falei, gente, mas as pessoas iam para lá. E a sala, e tinha todo o espaço para todo mundo estar fora. E as pessoas, era um imã, sabe? Tipo assim, um imã, eu falei, mas será que já está distribuindo? Será que já tem? Não sei o quê. Eu me sentei e fui lá, mas só que aquela sala me chamava a atenção. E aí eu percebi que estava cheio, eu falei, deixa eu ver o que tem lá, né? Tinha lá uma mulher normal,
Mas quando eu entrei naquela sala, eu senti uma energia tão boa que eu também não queria sair da sala. Eu falei, meu Deus, que bom aqui, que não sei o quê. Hoje, mas na época eu não tinha noção. Eu não tinha aceitado Jesus aí. Né? Não tinha ainda aceitado o presente, né, que ele me deu. Mas eu não tinha noção, eu só sabia dizer que era muito bom estar ali. E aí, quando ela foi me atender, que eu era uma das últimas, né? Quando ela foi me atender, foi que eu descobri que ela era uma cristã. E assim, ela sempre orava por aquele lugar, porque a gente meio que conversou, né? Não tem como não conversar. Eu chego, né? A gente tem que conversar. E assim, a gente meio que conversou rapidinho, e aí ela falou. Eu falei, meu Deus, você tem um negócio muito diferente. Eu nem sabia que era energia, nem nada, né? Aí ela falou, sim, eu abençoo este lugar todos os dias. Eu falei, pois é, e você, sem fazer nada, você atraiu. Então, assim, a gente é canal. Quando a gente sai para fora, a gente sai para fora mesmo, com tudo, com raiz e tudo. E que a gente possa estar aprendendo que a gente é uma assembleia. Que a gente é chamado para tomar decisões. Aquilo que o Renato falou, foi uma decisão que ele tomou. A mulher vai ter o dedo dela. Né? Aquilo que aconteceu com a dona Cecília. Foi uma decisão que eu tomei. Você é saudável, não tem nada aí. Né? E depois ela viu que os médicos falaram o que aconteceu, porque já tinha o diagnóstico de câncer, e ela estava bem. Então, assim, isso é aquela coisa. Essas pessoas eram chamadas, eram cidadãos livres, chamados para falar, para editar leis, para dar a sua opinião, né? Para fazer a diferença numa nação. É por isso que a gente vai se tornar uma nação. É por isso que a gente vai ter um encontro e que vai haver um povo grande, muito mais poderoso do que os judeus. Os judeus, segundo ele no livro, como é que é o grito de Deus? Os judeus são pequeninos demais diante dessa nação que virá, desse povo que virá com poder e glória. Ele disse, vocês me enxergam ainda como aquele coitadinho, como, né, como aquilo que eu passei, aquela coisa toda humilhante, eu sei que vocês me enxergam assim, mas eu nem nunca fui assim. E eu passei por aquela situação. Não estou mais. Né? Então, assim, que a gente possa estar lembrando disso. Você é uma assembleia. Você é um cidadão livre. Gostei muito do cidadão livre, né? Porque só quem é livre decide coisas. Só quem é livre diz, eu não quero isso. Ah, mas todo mundo está usando, eu não quero isso. Eu sou livre para não querer. Ou então eu quero isso, mas ninguém faz isso. Mas eu quero isso. Você é livre para tomar decisões. Então, que a gente possa estar aproveitando dessa liberdade e fazendo a diferença. Ok? Beijo para todo mundo, 10 horas. Beijo. André está de férias. Vai voltar quando, André? Quinta que vem eu volto. Acho que na quinta ou na sexta? Acho que é na quinta. Terça-feira ela já está aí. Então, sexta que vem eu estou aí. Que vem a gente vai estar falando sobre alma. A gente vai estar trazendo todo um pano de fundo, toda as coisas que a gente precisa saber para a gente ir fazendo cada vez mais os exercícios e tirando da gente todos esses equívocos, né, que nos prenderam até hoje. Mas é isso aí. Beleza? Amo vocês, tudo de bom. Carla, você levantou a mão, Carla? Acho que ela não abaixou. Ah, tá. Não, eu só dei tchau. Quero desejar um bom fim de semana para todos. Obrigada. Eu também. Beijo, meu amor. Tchau, gente. Bom fim de semana. Vai vir para cá quando? Olha, se eu peguei agora para ser síndica. Mas eu estou fazendo uma revolução, está sendo muito legal. Que legal. Está sendo muito bom.
eu tô assim, resolvendo as coisas mais assim, urgentes, né? Aí acabou que não sei se vai sobrar tempo para ir, mas vou ver ainda. Decida que acontece. Tem que decidir. Eu sou livre. Exatamente. Isso aí. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, Tiagão. Beijo. Tchau, André. Tchau. Tchau.